Paz seja convosco, amém? Não vai pra gravação essa noite. Eu corto a amarração da lenha. Estamos trabalhando no segundo período Abacuque, finalizamos na semana passada. Abacuque capítulo 2. Nós vimos o verso 19 e 20. Basicamente nós falamos no 19 até o 19 sobre o contexto da idolatria que aquelas pessoas tinham. A idolatria que não tem a ver necessariamente e unicamente com imagens de escultura física, mas tem a ver com o que nós acreditamos, o que nós dedicamos o nosso tempo e as nossas forças e nossas energias. E também vimos a ação do Deus vivo. Nós vimos que os deuses deles, eles eram cobertos de ouro e prata, mas não tinham fôlego nenhum, não faziam absolutamente nada. Os seres humanos adoram ser deuses assim. Deuses que não falam, deuses que não ouvem, porque eu posso fazer o que eu quero. A ação do homem perante uma divindade que não interage é ótima. A gente vê isso bastante nas igrejas, em que se você fala de um Deus que quer corrigir, um Deus que fala sobre pecado, esse Deus não é o meu Deus. Eu quero um Deus e ele está lá, quando eu precisar dele, eu levanto a mão. Vou entrando, vou dar esse exemplo para vocês. Entra no mar, vai caminhando, não sabe nadar. E aí vai entrando, a água vai subindo. Pé, lombo, ombro. Aí a hora que está numa condição que está quase afogando, você vira, bate a mão, salva a vida, vem te salva. É muito legal isso aí. É nada. Mas é o que as pessoas querem. Os babilônicos, eles tinham deuses que atestavam tudo o que eles queriam fazer. E o Deus que Abacuque fala é um Deus totalmente diferente. Os deuses dos babilônicos não podem fazer nada. Nós lemos Abacuque 2:20, começa a falar um pouco sobre a soberania de Deus, em especial apresentando a simbologia do templo. Deixa eu colocar o tamborzinho para cima, tá? A simbologia do templo. Pode deixar ele ali, pode deixar ele, não tem problema não, só colocar o tamborzinho para cima. E aí nós fizemos um contraste, uma comparação com a nova aliança, em que no Antigo Testamento você tinha a condição do templo como símbolo da presença de Deus, e hoje você não tem mais este templo. A igreja não é mais essa condição de que você aqui está num lugar santo, abençoado, aquela condição de que o vampiro ele não entra porque está em solo santo. Não existe isso. A essência da ideia do templo, que vai aparecer bastante lá em Apocalipse, é a essência do templo que... Espera aí que eu estou preocupado com a menina. A essência da ideia do templo do Senhor, a gente vê bastante dentro do livro de Apocalipse. Em que o livro de Apocalipse fala que não tem templo. Em que o próprio Deus, o próprio Jesus, ele é a luz. Não há um templo físico, mas é um local que é um local espiritual. Abacuque começou o seu diálogo com grande esforço para entender os caminhos do Senhor. E o que acontece é que ele começa a mudar o comportamento dele e começa a aceitar o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Agora ele permanece na presença do templo santo do Senhor, mudo perante a aplicação de tudo que vai ocorrer. E nós vamos ler agora Abacuque capítulo 3. Deixa eu achar o Abacuque meu aqui. Essa Bíblia está nova, está difícil virar as folhas. Obrigado. Aqui está colado as folhas. Abacuque capítulo 3, nós vamos ler ele integralmente. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão.
Ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Olha e sacode as nações. Deixa eu achar aqui onde eu estava. 6. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar? O teu furor, já que andas montado nos seus cavalos, nos seus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta a sua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes se veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pó e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que se acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, palavra do Senhor. Amém? A gente vê essa abertura de Ezequiel, essa abertura de Abacuque, já começa a mudar o comportamento de Abacuque, em que ele não mais questiona, mas ele começa a se preparar para o juízo que é iminente, em que não vai haver mudança. Ele simplesmente começa toda uma exposição do acomodamento do coração dele perante um Deus que ele é soberano e que faz o que é melhor. Abacuque 3:1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Nós vamos falar por que um canto. Nesse momento, o dilema de Abacuque finalmente chega a uma solução. Como ocorre com frequência quando seres humanos finitos se aventuram a dialogar com um Deus infinito, a solução para o problema de Abacuque não vem de maneira como ele esperaria. A gente coloca os nossos desejos, as nossas vontades perante Deus, isso não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Já expliquei para vocês em que você tem uma certa liberdade quando você está na presença de Deus no seu secreto, e outra coisa você está no meio da igreja, ou no meio de pessoas ímpias. O jeito de falar a liberdade é outra. Quando você reclama, ou quando você fala algo contra Deus, contra uma situação que você está vivendo no meio de pessoas, não é uma situação que é considerada como uma coisa positiva, mas se você está perante o Senhor, você tem liberdade, que é o que o salmista faz, que é o que Abacuque faz. E ele encontra não a resposta do que ele queria, mas ele encontra a resposta do Deus Criador e o Deus Soberano, e ele começa a acalmar o seu coração. Em vez de Deus anunciar um castigo modesto e controlado ao Israel desobediente, Deus ouviu, alarmado, a notícia da extrema devastação. Deus ia acabar com tudo. Deus ia acabar com tudo. Em vez de uma dura repreensão por sua audácia pessoal, em que ele chega a Deus reclamando, onde você está? Deus ele vem trazendo ânimo, conforto e esperança.
como que nós agimos quando Deus não nos atende, e Ele não nos atende muito. No culto de domingo passado à noite eu falei, ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações. Se Deus ouvisse todas as nossas orações, talvez o mundo não existisse mais, tudo seria destruído. As pessoas pelas quais o Senhor coloca, as pessoas aos quais o Senhor coloca no nosso caminho para que nós possamos nos arrepender, eles seriam eliminados, você continuaria com o seu coração duro. O profeta ele foi obrigado a reajustar radicalmente o que iria esperar do Senhor. Nós vivemos em eterna adequação aos planos do Senhor. Pastor, eu quero este ano comprar um carro, esse ano eu quero viajar para tal lugar, esse ano eu quero fazer isso, fazer aquilo outro. Faça planos. Constitua planos. Mas entenda que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. Se você não tem planos, você está morto. Se você não tem expectativas, você está morto. Você tem que ter expectativas. Quero ter uma saúde melhor, quero. Não tem problema disso. O problema é você não ajustar, como o profeta fez, ajustar o que Deus está transmitindo, o que está acontecendo, ao que você quer. E as pessoas elas se revoltam com isso. É natural do ser humano, não é correto, mas é natural do ser humano se revoltar quando Deus diz não. Se Helena não chegou ainda, mas eu creio que já está nesse período que você fala não é, mas a gente continua a mesma coisa. Nós somos eternos bebês perante o Senhor. Porque quando o Senhor diz não, Ele não está dizendo não porque Ele está querendo podar a sua vontade. Ele está dizendo não porque não é o momento ou porque não é bom para você. A aceitação final pelo profeta do plano determinado pelo Senhor fornece a resolução necessária da questão entre Deus e Abacuque, encontrada nos capítulos anteriores. No final das contas, quem manda é Deus. No final das contas, o plano do Senhor vai se cumprir, não o seu plano. Por isso que aquele contexto, nós vamos trabalhar um pouco hoje à noite. Eu peço o que eu quiser em nome de Cristo e Deus me concede, isso não existe. Você tem que entender o que está sendo falado ali. Uma pessoa que é realmente de Deus, ela não pede qualquer coisa. A gente vê dentro das orações das igrejas pentecostais, olha, eu estou orando para Deus matar aquele cara porque eu quero a esposa dele para mim. E ele acha que está fazendo uma oração boa. Olha, eu vou pedir para Deus acabar com a empresa do fulano para que eu possa receber os clientes dele. Os cristãos fazem esses tipos de orações e acham que estão corretos. Abacuque 3:2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ele está falando que ele ouviu em Abacuque 1, em Abacuque 2, tudo que Deus estava falando. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Há problema de você ficar alarmado? Não, é natural. Eu esperava isso, aconteceu isso. Eu esperava aquilo outro, aconteceu isso. Você se assusta, se alarma. E aí ele fala, aviva a tua obra. E aí não é avivamento da pessoa que está pulando, dançando. Esse avivamento fortalece, traz conhecimento, traz maturidade. Avivamento não é e nunca foi dança, dança, pula, pula. Avivamento é consciência, mudança de mente, arrependimento, constrangimento, prostrar, se arrepender, chorar, porque você vê a sua condição pecaminosa. Isso é avivamento. Os avivamentos da história não eram o cara, não, avivamento é as pessoas se arrependerem dos seus comportamentos. Aviva a tua obra, traz vida. Não é pula. Arrependimento, constrangimento. Aviva a tua obra ao Senhor, porque só o Senhor que pode fazer isso. Você pode fazer campanha, pode fazer o que quiser, não muda, é Ele que faz. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos. Que anos? Os anos que iam seguir. Senhor, restaura Israel. Restaura Israel, Senhor. Essa bagunça, essa confusão, restaura ao decorrer dos anos. No decorrer dos anos, faz conhecida. Conhecido o quê? A mudança, a transformação, a diferença. Na tua ira, vai ocorrer, lembra de nós com tua misericórdia, Senhor. Nesse momento o profeta começa o seu cântico. Por que um cântico? Porque é muito mais fácil para a pessoa gravar na mente. Talvez é um texto bíblico que você não grave, mas a gente começa a cantar uma música, sei lá, mais perto, talvez você não conheça a música inteira, mas você acompanha.
Por que a gente decora? Porque a nossa mente ela tem mais facilidade com isso. E aí o Senhor apresenta esse cântico. Nesse momento o profeta começa o seu cântico. Um cântico deve ser repetido pela congregação de Israel ao longo dos anos sombrios. Quantos anos? 70. Os quais logo começariam a experimentar. A canção vem como uma resposta à revelação dada ao profeta com respeito aos dias vindouros. Ao adotar essa forma para a sua palavra de aceitação com respeito ao futuro, o profeta segue uma tradição antiga como Moisés. Moisés ele trazia cânticos. Quando você vê as ações em Gênesis, Êxodo, se você vê a ação do cântico que aparece, salmos basicamente são cânticos. Muitos deles lá, canto de romagem, canto de não sei o quê, em que as pessoas elas ficavam proclamando, para ficar encucado na cabeça. Moisés foi instruído por Deus a escrever um cântico e a pô-lo na boca dos israelitas, como um veículo que visava instruir as gerações futuras. Esse cântico que nós vamos ler, Deuteronômio 31:19, só um pedacinho. Era para que quando o juízo de Deus viesse, a ira de Deus viesse, eles soubessem que não era um fato pontual, mas era todo um tempo em que aquele povo teve a possibilidade de se arrepender e não se arrependeu. Deuteronômio 31:19. A palavra de Deus fala: escrevei. Isso aí. Escrevei para vós outros este cântico, ensinai-o aos filhos de Israel, ouve na sua boca, para que este cântico seja por testemunha contra os filhos de Israel. Qual o último capítulo de Deuteronômio? Qual que é o número do último capítulo? 34. 34. O que está acontecendo nesse discurso de Moisés? Ele está prestes a o quê? Morrer. Tá? Ele está prestes a morrer. Deuteronômio é a repetição das leis. Ele já havia falado sobre essas coisas no passado. E agora ele está prestes a morrer. Antes que seja estabelecida uma nova aliança, a transferência de autoridade de Moisés para Josué, o que acontece é que ele começa a repetir as leis. E aí Deus fala para ele: escrevei para vós outros este cântico. Moisés, escreve para a congregação o que eu estou falando. E ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca. Para quê? Para que as pessoas cantem, e cantem, e cantem, e cantem. E aí a hora que ele começar a falar, ele sabe todinho o texto. Para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando que isso aqui aconteceu em prática? No tempo de Abacuque, no tempo de Ezequiel. Quando as pessoas elas foram levadas de Israel, da terra de Canaã, para a Babilônia, vocês estão reclamando? Lembra do que tinha lá em Deuteronômio 31:19? Vocês sabiam que não podiam fazer o que vocês fizeram e vocês fizeram. Qual a consequência disso? Não adianta você falar para mim que você não foi avisado. Esse cântico de Deuteronômio 31:19 é o quê? Testemunha. Vocês lembram? Lembra que você ouviu do seu avô? Que você ouviu do seu pai? Que você falou para os seus filhos? É testemunho. Esse cântico não seria esquecido pelas gerações vindouras ou pelas crianças do futuro. Deuteronômio 31:21. Será que quando alcançarem muitos males e angústia entrarem, Esse cântico alcançarem muitos males e angústia, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua semente. Porquanto conheço a sua imaginação e que eles fazem hoje, antes que a meta na terra que tenho jurado.
E quando tiverem alcançado muitos males e angústias, quando a coisa ficar ruim, quando a perseguição aumentar, quando a doença chegar, quando acabar o dinheiro, quando for preso, quando for rejeitado, quando for injuriado, quando a situação não estiver boa, então esse cântico responderá contra ele por testemunha: Deus, por que eu estou passando isso? Aleluia. O cântico responde: você sabe da palavra, você ouviu a palavra, por que você achou desse jeito? Essa semana ocorreu um fato interessante. A pessoa me ligou pedindo uma orientação. E eu falei: a situação é essa. A minha opinião é essa. Dei um embasamento bíblico ali. Tá, aí depois eu questionei: e aí? Não, pastor, eu fiz conforme o senhor falou. Eu realmente analisei, pensei, decidi. E se ele decidir pelo outro lado e dar um problema? Não adianta falar: Deus, eu orei. Não, você sabe o princípio bíblico que está ali. Eu posso dar uma série de normas e regulamentos para você. Eu estava conversando com a Chile de outras coisas, coisas como essa. Eu chego e lanço frases aqui para você: olha, a partir de hoje, para você ser santo, você tem que vir de blusa branca. Se você não vier de blusa branca, você vai para o inferno. Tá, onde está isso? Mas tem gente que faz isso. Se você fizer tal coisa, se a mulher usar maquiagem, vai para o inferno. Se o homem usar um terno, a gente tem isso também, tá? Se o homem usar um terno tendido aqui atrás e não costurado, ele vai para o inferno. O pastor Silas Malafaia estava lá na beira da piscina, não sei dizer se ele estava na casa dele, na casa, não sei que estava um dia quente, na beira de uma piscina de bermuda. As pessoas falam assim: perdeu a salvação, vai para o inferno. Onde está isso na Bíblia? Não adianta só eu querer estabelecer alguma coisa. A gente pode estabelecer normas aqui? Podemos. Gente, vamos tentar agir dessa maneira, fazer de tal jeito e tal. Mas se eu não tenho embasamento bíblico, é simplesmente uma norma de homem. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Onde está? Israel tinha a lei. Então, quando vem a complicação, vai na lei. E quando tiver alcançado muitos males e angústias, então esse cântico responderá contra ele por testemunha, porque a sua descendência sempre ficará na boca. Você sabe? Por isso nós temos obrigação com os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, de falar o quê? Da palavra de Deus. É nossa obrigação. É que quando a criança incorrer no erro, eu tenho lido a Bíblia de capa a capa, que eu passei para vocês com a minha filha, e ontem era 11 e pouquinho, assim, nós não lemos, né? A Rosângela fez dormir já. E eu falei: Luísa, já lemos, já que a gente já leu. Papai, vai ficar muito tarde. Você ainda tem que acabar, porque ela lavou metade da louça, né? Mas quase a metade. Você ainda tem que finalizar a louça lá, e a gente tem que ler. Eu falei: então vamos ler. Aí outro dia eu estava no começo da leitura, você começa a ver aqueles textos lá, repete, e o fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, e o tabernáculo, e aí o cara pegou o pano retorcido, e aí media 1 metro, e aí pegou esse 1 metro, alinhavou com a linha vermelha, e você fala: ai, eu falei, eu comecei a pular, né, os textos, porque eu falei, já li umas 10 vezes. Aí ela olhou e falou assim: você está pulando? Aí eu falei: mas a gente já leu isso bastante. Eu já li a Bíblia inteira, então por que eu preciso ler de novo? Quer dizer que esse texto é importante? Você entende que ela tem 13 anos. 13 anos. Esse tipo de raciocínio é um raciocínio que a gente tem que trazer para as gerações. E este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o dará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra sob juramento. Deus está falando assim: eu já consigo ver o que eles estão planejando. Adoração a outros deuses, rainha dos céus. Eu já estou vendo isso. Isso vai ser por testemunha. Então, enquanto Abacuque visualiza os corredores do templo que jazem adiante, ele também compõe um cântico. Ele está andando naquele templo majestoso, maravilhoso, e ele está falando: isso vai destruir tudo. Ele ouviu as declarações do Senhor e o temor invadiu o seu coração. Vários casos no livro de Deuteronômio indicam a naturalidade de você ouvir e temer. Antes a gente tivesse mais temor ao Senhor.
Você ouviu uma palavra e você crê. É uma história conhecida, mas eu repito. Pecadores nas mãos de Deus irado. O escritor Jonathan Edwards, ele estava pregando, e a pregação dele não era que nem eu fico, não. Leitura. E aquelas pessoas começaram a se encher de temor, tremor, começaram a abraçar as pilastras da igreja. O que você está fazendo? Essa palavra está entrando no meu coração, me convencendo de tal maneira que eu acho que o inferno vai abrir a boca e vai me engolir. Eu tenho que me segurar em alguma coisa real. As pessoas ouvem e temem. Hoje, o que você ouviu? Nada demais. Abacuque 13:12, Shirley. Abacuque 17:13, Gabriel. Abacuque não, perdão. Deuteronômio 13:12, Deuteronômio 17:13 e Deuteronômio 21:21 Benedito. Shirley, Gabriel e Benedito. 13:12, 17:13 e 21:21. Espera aí, foi também. Deuteronômio 13:12, Deuteronômio 17:13, Deuteronômio 21:21. E se você quiser anotar um extra que nós não vamos ler, é Deuteronômio 19:20. Shirley? Quando em alguma das suas cidades que o Senhor teu Deus te dá para alimentar o seu filho, Continua. que homens malignos saíram do meio de ti e aceitaram. Incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses que não conhecemos. Tá, o contexto desse texto, que a gente não vai ler Deuteronômio 13 inteirinho, o que é? Vão aparecer pessoas que estão falando, segue por esse caminho, e o que ele fala acontece, mas na sequência ele fala, vamos atrás de outros deuses, vamos criar outras formas, vamos criar outras normas, regulamentos. Cadê na Bíblia? Não tem, não, mas vamos aí. Mata, apedreja. Essa pessoa é maldita. Toda pessoa que traz algo de ensinamento que não está alicerçado na palavra de Deus é maldita, porque ela coloca um fardo sobre a vida das pessoas que a Bíblia não está pondo. Deuteronômio 17:13. Para que todo o povo ouça, tema e jamais desobedeça. Você ouve, todos ouvem, temem, não é temem de medo, é temor, é você ter um respeito excessivo por aquilo que está acontecendo, não é medo. Pessoas entregam, por exemplo, o seu dízimo com medo. Se eu não entregar o dízimo, o devorador ele vai comer as minhas finanças. Temor é um temor de você desrespeitar uma autoridade, uma figura que é a figura divina de Deus. Temor, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Você não acha que o quê? Eu sou bom demais. 21:21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejaram até que morram. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel verá e temerá. As pessoas elas não vão ficar com medo de serem mortas, mas elas vão ver que o que Deus fala é sério, não é brincadeira. As pessoas têm ido à igreja e não levam as palavras de Deus como séria, e ele fala, você tem que ouvir e você tem que temer. Porventura, Abacuque se sentia culpado de sentir-se trêmulo em razão da revelação que recebera? De jeito nenhum. É motivo de você estar errado? Você está errado? Não, você está certo. Você realmente tem que temer a coisa. E aí temer e também tremer. E aí é medo. Porque a situação é real. O inferno ele é real. O julgamento de Deus ele é real. Não é uma historinha. Não vai ser mudado pelas suas orações ou pelo teu bom agir. A ação de Deus ela é real. Se medo é uma reação natural por ocasião de uma tragédia pessoal, quanto mais compreensível é que o profeta reaja com um profundo senso de medo, sabendo que toda aquela destruição vai ocorrer.
Um dia existe, no outro dia deixa de existir. Imagina você numa situação lá de Hiroshima e Nagasaki, ou numa situação de Sodoma e Gomorra, sabendo o que ia acontecer. Você ia dormir tranquilo? Eu lembro daquela passagem de Jesus Cristo no barco com os discípulos. Não importa que morramos, eles estavam apavorados. Mesmo quando é assegurado de que o justo viverá pela fé, ele não pôde sentir outra coisa senão pavor ante o juízo iminente. Há uma palavra sobre a sua vida em que você, como um filho de Deus, uma filha de Deus, não passa fome, mas aí você perde o emprego. Aí você perde a tua aposentadoria. Caçam a tua aposentadoria. Como fica o coração? O nosso temor, ele é natural. O que você não pode viver é uma vida de temor. É algo que eu falo também em relação à depressão, em relação à angústia extrema, a pânico. Você passa por momentos e você sai ao outro lado. Naquele momento que está ocorrendo, não adianta você vir com palavrinhas de ordem. O cara acabou de perder a esposa, o marido, o pai, a mãe. Não, não chora não. A alegria de Deus é a vossa força. Não tem isso. O cara tem que chorar. Mas vai ter que chegar um momento que ele tem que sair daquilo. E aí, às vezes a gente vê pessoas que passam 10 anos de luto, 20 anos de luto. Ocorreu uma tragédia lá atrás, tragédia, motivo de desgraça, foi uma desgraça tremenda, como essa de Brumadinho, marcas grandes na vida da pessoa, e a pessoa passa 1, 5, 10, 15, 20, 30 anos, continua vivendo lá atrás. O Senhor indica que Ele aceita como genuína a mensagem que havia recebido. Nesse caso, o medo é um importante componente da fé do profeta. O padrão da oração de Abacuque fornece compreensão da era atual. De acordo com Pedro, o juízo deve começar pela casa de Deus. 1 Pedro. Pedro, capítulo 4, verso 17. A Bíblia ela tem concordância em toda ela. O mesmo texto que falou lá em Abacuque, ele tem atestação em 1 Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O juízo começa pela casa de Deus. Antes de haver correção no governo, antes de haver correção lá na Petrobras, antes de haver correção em qualquer coisa, a primeira coisa que tem correção, olha aqui, ó. As pessoas têm que mudar o seu comportamento. Não adianta você exigir que o ímpio mude, se você dentro da casa de Deus não muda. Ah, mas pastor, ele rouba milhões, eu roubo só R$1. Não importa, você está roubando R$1, ele está roubando milhões. É a mesma coisa, é roubo. Quando nós começarmos a mudar o nosso comportamento na nossa igreja, na nossa família, no nosso círculo de amizade, a situação do mundo, do Brasil, ele começa a mudar naturalmente. Vai olhar a história do avivamento, por exemplo, do País de Gales, Inglaterra. Vai lá. Vai lá estudar o avivamento lá da Rua Azul. Vai olhar avivamentos que houveram na Argentina. Vai pesquisar. E você vai ver que o índice de criminalidade faz assim, ó. Tem alguns vídeos que se chama Transformação Brasil, tem na internet, que mostra, por exemplo, a Colômbia, que mostra aquela luta dos cartéis e tal, e as pessoas adorando a Deus, começa a se reunir, esquece que é batista, que é presbiteriano, começa a se unir, vamos orar. A mudança de comportamento interpessoal, oração, devocional, busca, estádios cheios de pessoas adorando o nome do Senhor. Não tem como a criminalidade se manter. Tem uma música que a gente canta lá que é da época do avivamento do País de Gales, que fala lá que os ônibus, os trens estavam vazios. Como é que é aquela música? O mercado está vazio. O rei está voltando. O rei está voltando. O que é essa música, gente? O que é essa música? Essa música é o avivamento. As pessoas elas começam a mudar o seu comportamento, as outras coisas ficam sem sentido. Por que eu vou lá ver um jogo de futebol? Eu vou adorar o meu Deus.
Mas tem que começar como? Através da minha vida. Através da sua vida, essa igreja fica lotada. Você muda o seu comportamento, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar. Não espere a mudança dos outros, mude você. É isso que Deus quer da gente. Mudança simples, coisas simples, no dia a dia. Sua forma de agir. Pessoas, elas sempre vão e vêm, não tem como. Sempre vão ter pessoas que vão e vêm. Mas o nosso testemunho tem que ser um testemunho sólido. Isso alcança pessoas. Esta era atual representa o tempo em que Deus continua a purificar o seu próprio povo por meio de juízos punitivos. Nessas circunstâncias, o crente deve pleitear a promessa de que o Senhor preservará a vida do seu povo a despeito das calamidades temporais. Entre o tempo do castigo de Deus sobre o próprio povo e a vida do juízo final sobre os seus inimigos, a súplica deve subir ao Senhor para manter a palavra e sustentar a vida do crente. Oração, comunhão. O juízo vai ocorrer, mas oração, comunhão, cristianismo. Assim, a petição do profeta, dentro desse versículo que nós lemos, ele tem 3 objetivos. Primeiro, que o Senhor preserve a vida. E quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então esse cântico responderá quando ele por testemunha, pois a sua descendência sempre terá na boca, porquanto conheço os desígnios de hoje, estão formulando, antes que introduza na terra que sob juramento prometido. O Senhor, ele clama que o Senhor preserve a vida. Ele clama que o Senhor proveja entendimento, que as pessoas começam a entender. Está cantando? Sabe o que você está falando? Entenda. Põe na tua mente, coloca em prática. E que o Senhor se lembre da misericórdia. Mesmo fazendo tudo isso, nós continuamos merecendo ser destruídos. Senhor, mesmo com tudo isso, mesmo com as minhas tentativas frustradas de ser um cristão verdadeiro, lembra da tua misericórdia. Somente a ação da graça divina nos é suficiente sobre circunstâncias de calamidade, circunstâncias que todo crente vai enfrentar. Quando a gente olha, por exemplo, a cidade de Brumadinho lá, tinham cristãos lá. Haviam pessoas cristãs que morreram lá. Situações de toda sorte e espécie ocorrem. Devastações. Quando você vê a Indonésia, quantos tsunamis, quantos terremotos, quanta morte, quanta destruição. A gente tem que clamar pela misericórdia do Senhor. Às vezes a misericórdia não vem e o juízo vem. Pessoas dentro do ambiente ímpio morrem. Pessoas boas morrem no meio de pessoas ruins. Deus é mau por causa disso? Não. Nós aceitamos com facilidade? De jeito nenhum. Nosso coração se constrange, sempre estresse. Talvez dentro daquela população lá de falecidos lá de 200, 300 pessoas, talvez houvessem muitos cristãos. E por que eles morreram e não foram poupados? O sangue dos inocentes. Para que a ação de Deus se cumpra, se concretize. Pessoas boas morrem, pessoas boas ficam doentes, pessoas boas sofrem, padecem, e mesmo assim, eles são cristãos. Semana que vem a gente vai começar a falar em Abacuque 3:3, que Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Não há nada que o meu pecado e o seu pecado possa fazer. A glória do Senhor, ela cobre os céus e enche a terra. Você pode fazer parte disso, ou você pode estar alheio a isso. Não há outro caminho. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti porque iniciamos o estudo de Abacuque capítulo 3. Nós estamos a caminho do fim deste estudo. E nós podemos muitas vezes observar que as situações que ocorreram e ocorrem, elas são muito semelhantes aos que ocorrem nas nossas vidas. Que nós possamos olhar para a história do livro de Abacuque não apenas como uma história, como uma lição de vida, para que nós possamos ter a nossa vida, o nosso modo de agir transformado. E assim, Pai querido, nós possamos ser vasos de honra e de glorificação do Teu santo nome. Em nome de Jesus.